Boa noite a todos. Vamos estar lendo aqui O Casamento. Falamos sobre a instituição do casamento sendo algo de Deus, mas o que define um casamento? A Escritura distingue entre ser solteiro, noivo, aqui na tradução do autor, comprometido, e casado. Parece ser três coisas aqui, né? Solteiro, noivo e casado. Ou solteiro e comprometido e casado. Com a mesma certeza, não lemos sobre uma cerimônia de casamento específica. No entanto, não devemos interpretar isso como significado que um reconhecimento oficial do casamento não seja esperado. Pelo contrário, os exemplos que encontramos na Escritura sugerem exatamente o oposto. O servo de Abraão passou por um procedimento elaborado, incluindo a troca de presentes, para obter uma esposa para Isaque. Gênesis 24. O casamento de Boaz com Ruth foi testemunhado nos portões da cidade, o local onde os procedimentos judiciais eram realizados. Ruth 4. O Senhor sancionou o casamento em Caná por sua presença. João capítulo 2. A esse respeito, existem várias referências a festas de casamento nos evangelhos. Uma cerimônia oficial diante das testemunhas para reconhecer um casamento está firmemente estabelecida na Escritura. Um relacionamento de união estável, não importa quão fiel seja, começa com fornicação. Seja honrado o matrimônio por todos, e seja o leito sem mácula, pois aos fornicários e adúlteros Deus o julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 4, tradução brasileira. O vínculo matrimonial em si é especialmente mencionado neste capítulo. Não apenas o relacionamento matrimonial já existente. Os votos de casamento. Embora hoje seja decididamente popular escrever os próprios votos de casamento, alguns excepcionais, outros menos dignos de elogios, voltarei aos votos ingleses tradicionais. Substitua o nome do homem no lugar de H e o nome da esposa no lugar de M. Eu, H, tomo a M como minha esposa, para tê-la e mantê-la a partir de hoje, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, para amar e cuidar, até que a morte nos separe, de acordo com a santa ordenação de Deus. E dou testemunho que isso é verdade. Eu, M, tomo a H como meu esposo, para tê-lo e mantê-lo a partir de hoje, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, para amar e cuidar, até que a morte nos separe, de acordo com a santa ordenação de Deus. E dou testemunho que isso é verdade. Embora não seja minha intenção falar
longamente sobre a natureza e o caráter do voto matrimonial, ele tem alguma relação com o assunto em questão. Apesar de podermos adaptar os votos nos dias de hoje para dizer exatamente o que queremos que eles digam. Fiz referência a esses votos tradicionais, pois eles têm um conteúdo bíblico antes de abordarmos o assunto de escolher um cônjuge. Precisamos pensar a que somos chamados na Escritura para nos comprometer em um relacionamento matrimonial. O marido deve amar sua noiva, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5, 28. O amor mencionado aqui é incondicional. O versículo diz assim: como Cristo, reticência, se entregou. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Ninguém negligencia seu corpo, mesmo quando não está bem. De fato, em tais momentos, ele o cobre de cuidados, nutre e o preza. Efésios 5, 29. Em Colossenses lemos: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Colossenses 2,19. Almeida, revista atualizada. Deus previu que as esposas nem sempre serão tão amáveis. No entanto, o mandamento ainda permanece. O marido deve demonstrar amor, independentemente da circunstância. Por outro lado, às esposas é dito: sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Efésios, capítulo 5, de 22 a 24. A propósito, este versículo não quer dizer que o marido assume o lugar do Senhor na vida de sua esposa. O marido não toma e não pode assumir essa posição. Esta é a mesma expressão usada em servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Efésios 6, versículo 7. Sempre que fazemos algo como ao Senhor, torna-se muito mais fácil e agradável. No contexto do versículo, no capítulo 6, refere-se a servos e senhores. Meu chefe pode não ser muito agradável, mas ainda posso fazer meu trabalho como ao Senhor. Certamente, confiamos que o marido é amoroso e gentil, mas, independentemente de sua simpatia, sua liderança deve ser honrada, porque é isso que o Senhor pediu
a esposa. O segredo para um casamento feliz e saudável é expresso no versículo: cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 5:33. Como parte do relacionamento complementar que Deus previu entre homens e mulheres, ele escolheu definir a mulher para ser amada e o homem para ser respeitado e honrado. Não podemos ficar esperando que o outro haja. Se cuidarmos de nossa responsabilidade, então com frequência será surpreendente como o outro responderá. Quando nosso comportamento é recompensado dessa maneira, isso só deve servir para nos esforçar ainda mais. Isso, por sua vez, incentiva o outro a exercer sua responsabilidade. E assim o casamento se torna uma parceria próspera e não um relacionamento disfuncional entre duas pessoas que moram juntas. É que os irmãos acham, vamos ler aqui, divórcio. Vamos ver até onde vai. Tem 10 minutinhos. Acho que dá tempo, né? Tá dando para me ouvir direito aí, tá? Vamos lá. Divórcio. Escrever sobre o divórcio é um livro sobre casamento. Deixa eu ler de novo aqui. Ah, ok. Vou voltar aqui. Escrever sobre o divórcio em um livro sobre casamento é lamentável, mas necessário até agora. Consideramos a base bíblica para o casamento e um pouco da bênção que Deus planejou para a humanidade. É algo importante reconhecer que um casamento bíblico é um compromisso para a vida toda. Antes de entrarmos em um casamento, precisamos ouvir o que Deus tem a dizer sobre romper esse vínculo. Encontramos nosso Senhor abordando o assunto do divórcio 4 vezes em 3 evangelhos separados: Mateus, em Marcos e Lucas. Se algo é repetido 4 vezes, deveria chamar nossa atenção. O Evangelho de Mateus nos dá o tratamento mais completo sobre o assunto, citado em parte. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Mateus capítulo 19, de 6 a 9.
Apesar de uma previsão para o divórcio sob a lei mosaica, este não era o plano de Deus desde o início. Exceto no caso de fornicação por parte de um cônjuge infiel, não há fundamento bíblico para o divórcio. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram descrentes. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Mateus 19:10. Parece que as pessoas daquela época tinham uma visão bastante liberal do divórcio. A tradução do autor, é isso que deve estar falando aqui, o abandono por parte de um cônjuge incrédulo é possivelmente a única exceção. No entanto, a circunstância abordada pelo apóstolo Paulo no 7º capítulo de 1 Coríntios fala de uma situação na qual nenhum dos dois era salvo antes do casamento. Não muito diferente dos dias atuais. O Senhor não repreende seus discípulos, mas simplesmente aponta que nem todo homem é capaz de viver uma vida celibatária. Ou seja, se você não pode aceitar um compromisso para a vida toda, então não se case. Mas para a maioria, isso não seria possível. Se um casal busca o divórcio, que seja contrário à palavra de Deus, os dois ficam em uma posição complicada. Nenhum dos dois fica livre para se casar novamente. Não importa quem iniciou a separação. Se casarem novamente, cometerão adultério. Eles criaram uma situação para si mesmos que não podem desfazer. Pode haver uma restauração parcial e ainda pode haver bênção, mas a circunstância deles permanece. O casamento é literalmente até que a morte os separe. A morte da esposa ou do marido põe em liberdade o cônjuge vivo. Ele ou ela pode se casar novamente. De sorte que viver no marido será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Romanos 7, versículo 3. Da mesma forma, o casamento não se estende além da morte, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Mateus 22, versículo 30. Então a gente lê até esse aqui e encerra, né? Este é um assunto sério. Analisamos material suficiente da palavra de Deus para reconhecer que Deus pretendia que homens e mulheres se casassem. De fato, muitos de nós acharia muito difícil viver uma vida moralmente correta, fora do casamento. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios 7, versículo 9. O casamento é, portanto, não apenas para a felicidade, mas para a nossa santidade e para a glória de Deus. Para a maioria de nós, podemos fazer uma escolha de quem será nosso cônjuge
portanto, apenas uma oportunidade de construir um relacionamento saudável e produtivo para o Senhor. Claramente, a decisão que tomamos sobre nossa companhia e cônjuge vitalício é a mais séria possível. Não é algo que deva ser feito às pressas. Por outro lado, também é uma decisão que provavelmente não podemos evitar. Ninguém está sugerindo que isso deva ser doloroso ou difícil. Deveria ser um momento feliz e alegre em nossa vida. Muito, no entanto, dependerá de como faremos essa busca. Agora tem a parte 2, introdução, e vai falar sobre procurando um cônjuge. A gente pode deixar para outra oportunidade. São 9h28.